Vamos começar sobre farinhas. Então, gente, o que é que vocês sempre me perguntam? Quais farinhas são mais interessantes para utilizar no emagrecimento? Vixe, falar sobre oxandrolona? Luiz, eu não sou endocrinologista, Luiz. Aí é tema para um endocrinologista, tá bom? Mas em breve farei aqui, viu? Em breve farei live com endocrinologista. A gente pode falar sobre esse tema aí também. Mas voltando ao tema de farinhas, eu sei que mesmo, claro, durante um processo de emagrecimento, mesmo a gente sabendo que o ideal é a gente preferir aqueles alimentos que são brutos, alimentos inteiros, alimento que a gente pega ali na natureza e faz o mínimo de transformação possível nele e utiliza isso como base da alimentação. Isso é o ideal para a gente ter na nossa rotina. Então, mesmo quando a gente fala de fontes de carboidrato, já que quando a gente pensa em farinha, isso remete logo a gente a carboidrato, sempre as melhores fontes de carboidrato, seja para uma pessoa que quer emagrecer, seja para uma pessoa que não tem nem mais interesse em emagrecer, que ela só quer manter a saúde dela, eu, como nutricionista, sempre vou querer que essa pessoa priorize aqueles alimentos que são brutos, ou seja, é a batata cozida, batata doce, mandioca, aipina, macaxeira em algumas partes do país, é o inhame, é o cará, é a fruta inteira. Eu vou preferir sempre que a pessoa pegue esse alimento bruto, cozinhe, o asse e coma ele na sua forma mais inteira, mais integral possível, do que essa pessoa utilize como fonte de carboidrato na rotina dela farinha, seja qual for a farinha. Então, quando a gente está falando de farinha de trigo, por exemplo, que hoje acaba sendo a base da alimentação das pessoas, infelizmente, especialmente as pessoas que querem emagrecer. Observe que se você olhar o histórico, né, pegar ali, colher um recordatório alimentar, ou seja, pedir para essa pessoa dizer mais ou menos tudo que ela come na média dela no café da manhã, almoço, jantar, lanches. Poxa, se você observar, é muita farinha, especialmente a farinha de trigo. Então é pão, macarrão, biscoito, bolo, pão. É só isso. Então se você observar pão, macarrão, biscoito, bolo, é o quê? É a mesma coisa, é o mesmo alimento. É basicamente farinha de trigo com alguma gordura, que muitas vezes é uma gordura de má qualidade, né? Uma gordura hidrogenada, como é o caso dos biscoitos, como é o caso da maioria dos pães de supermercado. Valor nutricional agregado baixíssimo, baixíssimo. Então, gente, na boa, esse é o tipo de alimento que deve pertencer à nossa rotina. Não, deixa isso para exceção, deixa a massa, o biscoito, etc., para a menor parte do tempo. Traz para a rotina aquilo que é bruto e não aquilo que é farinha. Então, se eu posso colocar no meu prato um monte de batata assada, mesmo que eu queira caprichar no carboidrato, é óbvio que eu devo preferir batata assada a qualquer um desses outros alimentos. Especialmente, gente, aí vamos focar o assunto aqui para emagrecimento, especialmente quando eu quero emagrecer. E quando eu não quero emagrecer, qual é a questão? Digamos que estou em trabalho de hipertrofia muscular, Paula. Na verdade, eu tenho até que aumentar bem as calorias da minha dieta. Poxa, quando eu estou falando de uma pessoa que ela esteja trabalhando para hipertrofia muscular, ela precisa de uma boa quantidade de calorias, ela não esteja em escassez, não esteja diminuindo as quantidades de alimentos dela. Óbvio que ela vai ter, às vezes, uma fartura tão grande de alimentos na alimentação que tudo bem eu pegar parte de alimentos na alimentação, de alimentos na rotina, que tudo bem eu pegar parte desses alimentos dela, dessas fontes de carboidrato e trazer farinha. Até, na verdade, para algumas pessoas como estratégia, é até interessante que a gente traga a farinha. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa de tanto carboidrato que se eu pedir para ela comer tudo isso na forma de batata cozida, mandioca cozida, ela não aguenta comer tudo isso, porque fica um volume muito grande de comida. Porque quando a gente pega o alimento bruto, esse alimento está cheio de água, esse alimento ele tem um volume maior. Já quando eu transformo esse alimento em farinha, ele concentra o teor de carboidrato. E às vezes para uma pessoa que quer hipertrofia muscular, que precisa comer um volume grande de comida na rotina,
Tem um momento que se eu só passar comida bruta para ela, Ave Maria, ela termina as refeições se sentindo assim, ó, lotada de comida. Então, às vezes, até a nível de estratégia nutricional para essas pessoas, é sim interessante que eu entre com farináceos, que eu entre com cuscuz de milho, que eu entre com pão de qualidade, que eu entre com uma massa. É interessante para essa pessoa. Mas como a gente está focando aqui a nossa conversa para as pessoas que querem emagrecer, observe que é uma pessoa que ela precisa reduzir o volume de comida dela no dia. Então, no momento em que ela precisa trabalhar com menos volume, será que é inteligente eu trazer um monte de farinha que seja densa em carboidrato, considerando que ela quer reduzir os carboidratos? Não, porque aí uma colheradinha de alguma farinha foi-se o carboidrato que ela poderia ter consumido em um pedaço ali médio de alguma raiz ou tubérculo. Porque essa é a questão, gente. No momento que eu transformo em farinha, eu concentro os carboidratos. Tá, Paula, então quais são as melhores farinhas para a gente utilizar durante o emagrecimento? Se eu quero, por exemplo, fazer uma panqueca, se eu quero tentar fazer ali um bolinho de micro-ondas, de caneca, ou um pãozinho de frigideira, se eu quero fazer um crepezinho ali, se eu quero dar aquela enganada, sabe, fazer uma torta de forno, se eu quero fazer qualquer coisa que leve farinha, quais farinhas eu devo priorizar? É isso que vamos discutir hoje. Então eu quero começar falando um pouquinho da composição nutricional daquelas farinhas que são densas em carboidrato, ou seja, são as farinhas que a gente deveria evitar durante o emagrecimento. Calma, vou fazer minhas ressalvas, tá bom? Você tem que assistir a live inteira, viu, para você entender. Você ficar pegando parte aqui das informações, você vai sair daqui com meia informação e essa informação vai ser errada, tá bom? Então tem que assistir, tem que ouvir a informação inteira. Mas vamos nessa. Deixa eu colocar meu celular aqui, acho que no silencioso, porque ele não tá no silencioso. Agora sim. Gente, então quais farinhas eu devo evitar durante o emagrecimento? Farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de aveia, polvilho, tapioca, polvilho azedo ou polvilho doce. Tapioca. Por quê, gente? Porque todas essas farinhas que eu acabei de citar e com certeza muitas outras, tá bom? Farinha de milho, todas elas são muito concentradas em carboidrato. Observe, como é que eu sei que uma farinha é concentrada em carboidrato ou não? É só olhar, tá? É só buscar no site de busca até a composição nutricional, olhar no rótulo. Mas se eu quiser instintivamente definir ali se aquilo é concentrado ou não, é só eu pensar no alimento que deu origem a essa farinha. Então, se eu falo de tapioca, de farinha de mandioca, farofa, que baiana adora. Se eu falo de... Aliás, o Brasil inteiro adora, né, gente? Cá entre nós, farofa é tudo de bom, né? Mas se eu falo de farinha de mandioca, de polvilho, de tapioca, tudo isso é o quê? É derivado de mandioca, de aipim. E a mandioca, o aipim, assim como todo tubérculo, raiz, é concentrado em carboidrato. Ele é concentrado em carboidrato. Então, no momento em que eu transformo isso em farinha, eu concentro mais ainda. Então, por exemplo, polvilho que faz o pão de queijo, sabe? Lotado de carboidrato, em média 85 gramas de carboidrato em 100 gramas de polvilho, em 100 gramas de farinha, polvilho. Eu tenho, em média, 80 a 85 gramas de carboidrato. É a mesma concentração que eu tenho na farinha de trigo e na farinha de arroz. Extremamente concentrado. Mesma coisa da farinha de mandioca também. Farinha de mandioca é extremamente concentrada em carboidrato. Praticamente o peso dela todo é carboidrato. Assim como é o polvilho, assim como é a farinha de trigo, arroz. São muito concentrados em carboidrato. Certo? Então, assim, é algo que a gente deve consumir na rotina se eu quero emagrecer? Não. Não. Ah, mas peraí, Paulo, eu não vou colocar nunca. Então tapioca eu não posso colocar nunca. Gente, tudo nessa vida é porção. Então, o que eu estou dizendo aqui é que você não deve colocar isso como base da sua alimentação ou comer preparações cuja base sejam essas farinhas, que você sabe que ali na porção que está no seu prato, aquilo ali tem uma quantidade representativa dessas farinhas. Aí vai acumular muito carboidrato, gente, muito carboidrato. Mas se eu falo, Paula, mas tá, essa crepioca aí que você vive postando, então, que você faz, que são seus 2 ovinhos com uma colher de sopa de tapioca,
com as sementinhas para trazer um crocantezinho, dar uma recheada com queijo, tomate, orégano. E aí? E essa preparação, por exemplo? Ela vai ter tapioca, mas ela é muito concentrada em carboidrato? Não, gente. Por quê? Porque eu estou usando uma colher de tapioca. Quanto de carboidrato eu vou ter em uma colher de tapioca, que tem em torno de 15 gramas? Eu vou ter ali em média, sei lá, 5, 6 gramas de carboidrato. Algo em torno disso. Não, mais, né? Mais. 10 gramas de carboidrato? Por aí. Vamos dizer que uns 10 gramas de carboidrato. Então, em uma colher de sopa de tapioca, que tem em média 15 gramas de peso, eu vou ter em média ali 9, 10 gramas de carboidrato. Não sei o certo, não sei de cabeça. E 9 ou 10 gramas de carboidrato é muito carboidrato, considerando uma preparação inteira, considerando que essa crepioca aí que você descreveu vai ser uma refeição minha. 10 gramas de carboidrato é muito para uma refeição? Não. Não, eu digo até que é bem baixo. Então, gente, tudo é porção. Então, a mesma coisa se eu vou falar, por exemplo, de panqueca, que comentaram aí. Então, a gente sabe que uma panqueca, ela é super fininha, né? Você vai colocar ali, depende da receita que você use de panqueca, mas a tradicional vai levar leite, vai levar farinha de trigo, vai levar ovo. Sinceramente, eu não sei em que proporção, porque eu nunca fiz panqueca em casa. Mas, claro, daqui a pouco eu vou falar das farinhas indicadas, tá? Você pode trocar, por exemplo, essa farinha de trigo por uma outra farinha melhor? Pode. Ou pelo menos fazer uma mistura. Aí tá aí a sacada. Posso fazer uma mistura, Paula, porque eu não queria deixar de ter o trigo, sabe por quê? Porque o trigo tem glúten e o glúten ele é incomparável nas características funcionais, que eu digo assim, de trazer elasticidade, de trazer fofura para a massa. Então eu sei que quando eu uso farinha de trigo, meu amigo, claro que o seu bolo vai sair diferenciado com farinha de trigo do que se você colocar outras farinhas. Apesar de que tem excelentes chefes aí que não usam trigo, né, que não usam glúten na dieta, que elas conseguem misturar várias farinhas e formar uma farinha que, no final, o bolo fica com características idênticas a um bolo de trigo. Mas, em geral, o glúten presente no trigo, ele traz características para a massa, para a preparação final, que elas são quase insubstituíveis a nível de textura. A nível de textura, tá certo? Porque o glúten forma essa rede elástica que deixa o pão fofo, que deixa o bolo fofo. Paula, não tenho doença celíaca, não tenho qualquer intolerância ao glúten, mas quero reduzir carboidrato. Mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma preparação ali que não ficasse pesada para o meu bolso e que o pão não virasse um tijolo, um negócio denso, cheio de gordura. Posso usar parte de farinha, de uma farinha de trigo, de uma farinha de arroz? Posso usar parte dela? Pode. Isso é inteligente, gente. É a gente utilizar uma mistura de farinhas. Não só porque isso sai interessante para o bolso, às vezes vai sair interessante ali para aquele alimento. Quem me perguntou aqui da farinha integral? Da farinha integral. Gente, a farinha de trigo integral, a farinha de arroz integral, continua sendo meio pobre. Vai ser melhor do que a farinha refinada? Claro que vai. Com certeza, porque ali eu vou ter uma pitadinha de vitamina e mineral a mais, vou ter uma pitadinha de fibra a mais. Então, sem dúvida, é melhor. Geralmente, o que é integral, né, o que conserva essas capas externas, vai ter também uma pitadinha de proteína a mais. Então, sem dúvida, é muito mais interessante para a saúde usar o integral versus o refinado. Mas o que é o alerta que eu quero dar para vocês é que tome muito cuidado, principalmente quando for comprar esses produtos integrais, então comprar um pão integral ou um biscoito integral no mercado. Por quê? Não apenas porque isso pode ser que esse alimento tenha, na verdade, não seja talvez 100% integral, seja uma mescla de integral com o branco, mas não só isso. É que mesmo 100% integral, se você for observar ali no rótulo dele, ele ainda concentra bastante carboidrato. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, que tem uma resistência à insulina, que tem um diabetes, né, que nada mais é do que um resistente à insulina crônico, às vezes ele continua enchendo a vida dele de farináceo, mas tudo farináceo integral. Não. Essa não é a decisão mais acertada, especialmente para esse grupo de pessoas que já não metaboliza bem os carboidratos. O corpo dessas pessoas já não aceita muito bem os carboidratos. Então,
É o ideal eu manter a mesma alimentação que eu tinha, basicamente trocar o que era branco pelo integral? Não. O que eu preciso, especialmente nessas pessoas, ou quem quer emagrecer de maneira geral, é diminuir a quantidade de farinhas na vida, independentemente se essa farinha é integral ou se essa farinha é branca, tá certo? Então, prefira sempre comer aquele alimento que é fonte de carboidrato, o alimento bruto. Beleza. Paula, mas aveia? Ouvi dizer que a aveia é maravilhoso, é o melhor alimento do mundo, é incrível para a gente colocar na alimentação. Não devo tacar aveia em cima de tudo, tacar aveia em cima da fruta, tacar farinha de aveia no pãozinho de frigideira que eu vou fazer. Eu vou botar farinha de aveia e na panqueca vai ser farinha de aveia e tudo vai ser coberto com aveia? Não devo fazer isso se eu quero emagrecer? Não! Não faça... Gente, isso é uma coisa que eu vejo todo mundo fazer. Todo mundo bota um monte de aveia em cima da fruta. Por quê, gente? Por que vocês enchem, né, desse papel? Brincadeira, parece que eu tô falando mal da aveia, mas não tô não. É porque pra mim a aveia tem gosto de papel, não sei pra você. Então essa coisa de botar aveia em cima da fruta, eu falei, porra, tem gosto de nada, tem gosto de papel. Aí eu vou botar um negócio que pra mim vai estragar a minha fruta, eu tacar um monte de aveia em cima da fruta. Aí eu vou botar uma aveia em cima da fruta, mas a aveia também é cheia de carboidrato. Não tem lógica não. Para mim não tem lógica eu adicionar um monte de carboidrato em cima de um carboidrato. Eu particularmente prefiro comer a minha fruta sozinha ou com canela. Canela sim que é ótimo para amenizar essa subida da glicemia aí, até porque canela eu não vou estar, é basicamente uma especiariazinha, é uma madeira ralada. Eu não vou estar adicionando carboidrato, agregando carboidrato com a canela. Mas, gente, o caso da farinha do arroz ou da farinha de aveia ou do farelo de aveia, que são coisas diferentes, tá certo? São coisas diferentes e têm composição nutricional diferentes. Então, a farinha de aveia, ela é como se fosse um pouquinho mais refinada. Então, ela vai ter uma concentração maior de carboidrato na porção. Então, em média, em 100 gramas de farinha de aveia, deixa eu pegar minha pesca aqui, eu tenho em média 65 a 70 gramas de carboidrato. Bastante, né? Mesmo se a gente pensar 60 gramas de carboidrato, não é pouco não, tá certo? Eu tenho 60 a 70 gramas de carboidrato aí em 100 gramas de farinha de aveia. E vou ter em média aí 12 gramas de proteína, então tem ali uma pitadinha sim de proteína, mas a maior parte é carboidrato. Tem ali uma quantidadezinha de fibra? Até tem, apesar de que o farelo de aveia sim, que vai ser muito mais interessante em relação à quantidade, em relação à composição nutricional. O farelo de aveia, gente, comparado à farinha, ele vai apresentar menos carboidrato, porque a maior parte desse carboidrato aí vai ser fibra, então o farelo de aveia, ele tem muito mais fibra, muito mais beta-glucana do que a farinha de aveia. Então, o farelo de aveia, assim, que acaba sendo um alimento um pouquinho mais interessante do que a farinha. Ele vai ter, em média, 50 gramas de carboidrato e 100 gramas de farinha. E ele já vai ter também uma pitadinha a mais de proteína, em média 18 a 20 gramas de proteína nesses 100 gramas de farinha. Mas assim, observe que com aveia, se você de fato gostar de aveia, se você gostar do sabor de aveia, ou então utilize o farelo de aveia se você quiser fazer uma preparação que peça algum tipo de farinha, como seria o caso de uma panqueca da vida. Faz sentido você trocar a farinha de trigo convencional ali da receita da panqueca por farelo de aveia, ou pelo menos parte. Se eu ia botar ali uma xícara de farinha de trigo, não. Eu vou botar meia xícara de farinha de trigo e meia xícara de aveia, de farelo de aveia, eu posso fazer uma mistura, tá certo? Então, gente, pensem que essa live de hoje até é isso, é para você entender que, apesar da gente estar falando de farinhas, eu não quero que você traga farinhas para participar da sua rotina se você quer emagrecer. Eu quero que você utilize o alimento bruto. Mas se você quiser pegar uma receita para fazer, essa receita pede farinha, você vai colocar isso às vezes na menor parte do seu tempo, é interessante que você entenda que às vezes faz sentido você substituir pelo menos uma parte dessa farinha de trigo, dessa farinha de arroz que originalmente vai na receita, por um farelo de aveia, por uma farinha de grão de bico.
Farinha de grão de bico, gente, também é bem interessante. Ela vai conter uma composição mais ou menos parecida com o farelo de aveia. Em média, 50 gramas de carboidrato, por exemplo, e vai ter um pouquinho mais de proteína só. Ela vai ter em média ali 25 gramas de proteína a cada 100 gramas. Eu estou sempre referenciando a cada 100 gramas para a gente ter um ponto comparativo, tá, gente? Mas se você for parar para pensar, ninguém vai comer 100 gramas de farinha de qualquer coisa numa sentada. Ninguém vai, tá certo? Nem a farinha de mandioca. Ninguém vai pegar 100 gramas de farinha de mandioca e comer isso numa sentada. Duvido muito. Quer dizer, talvez algum baiano aí perdido faça isso, né? Com a feijoada, se exagerar na quantidade, vai ali às vezes bastante farinha, né? Vai ali fácil, umas 5 colheres de sopa de farinha de mandioca, vai. Mas geralmente é muito, gente. Então ninguém vai numa sentada comer 100 gramas de farinha de qualquer coisa. Mas é o ponto, vai entupir, né, Simone? Exatamente. Mas é um ponto de comparação que eu estou usando para vocês terem uma ideia dessa questão da concentração de carboidrato, de proteína, tá bom? Mas observe que geralmente a gente vai utilizar uma quantidade bem menor nas preparações que a gente faz, tá certo? Pois é, acho que ninguém vai comer 100 gramas de farinha de qualquer coisa que seja numa sentada. Depende, ó, às vezes, ó, quem curte muito cuscuz. Por isso que esse é um problema, o exemplo, cuscuz de milho. Peguei na alma de todos os nordestinos agora aí. Cuscuz de milho é um alimento legal? É, claro, é um alimento bom. A farinha de milho, especialmente, prefira comprar uma farinha orgânica, já que milho no nosso país é transgênico, prefira comprar uma farinha de milho orgânica quando você comprar. Cuscuz de milho é algo que, pelo menos, o que é que ameniza a questão do cuscuz? É que a gente hidrata a farinha. A gente não come a farinha pura, ou bota lá a farinha direto na frigideira ou na panela. Não, a gente hidrata essa farinha, né? Então, no momento que a gente hidrata, a gente está trazendo água para participar. Então, boa parte do peso final do cuscuz vai ser de água. Mas cuscuz é uma coisa que todo nordestino ama, né? E eu vejo que muitas pessoas exageram na quantidade quando come cuscuz. Galera, aí esse é o ponto, é a porção, gente. Então, às vezes, sei não, viu? Eu acho que às vezes é capaz da pessoa, a depender da porção que gosta, se a pessoa gosta muito de cuscuz, vai quase 100 gramas. Eu te diria que vai quase 100 gramas de farinha para algumas pessoas, viu? Já vi gente, ó, com prato, ó, caprichado no cuscuz. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque aí, assim como o milho, se o milho ele é denso em carboidrato por si só, quando a gente transforma em farinha, obviamente a gente concentra esses carboidratos. Então tem que ter cuidado com a porção do cuscuz. Então o que eu digo para o emagrecimento é, eu vou deixar de comer meu cuscuz? Não, pode comer o cuscuz, mas vai ser cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. E não cuscuz com ovo, com um ovo. Aí eu vou fazer um ovinho e botar com o meu cuscuz, com a minha montanha de cuscuz. Não, tem que ser o contrário, tá bom? Preferencialmente ovos com cuscuz. Pouco. Gente, não tem jeito, é emagrecimento. Gente, a gente tem que minimizar a quantidade de farinha. Não tem como eu falar que vai ser diferente, tá certo? Quem encher a cara de cuscuz vai dificultar o processo? Vai dificultar o processo. A não ser que esteja treinando loucamente. Foi lá, executou o seu treino loucamente. Está lá participando, por exemplo, do Bora Correr. Correndo quilômetros e quilômetros e quilômetros. Opa, gastou bastante glicogênio muscular. Treino de alta intensidade, gastou bastante glicogênio, volte e coma o seu cuscuz, seja feliz, faça uma boa porção de cuscuz mesmo, porque nesse momento tá tudo bem, você acabou de gastar, você acabou de queimar seu glicogênio inteiro, mas se o treino não tá tão pesado, tá tão longo, tá mais leve, cuidado. Qualquer coisa é fácil pra gente exagerar na quantidade de cuscuz de milho, tá certo? Gente, perguntaram aí sobre psyllium. Sobre psyllium. Psyllium é muito bom. Quem ainda não conhece o psyllium parece uma aveia. Assim, o aspecto dele parece um farelinho de aveia. Você encontra hoje psyllium até em supermercado, mas encontra muito mais fácil nessas casas de produtos naturais. Sabe casa que você compra a granel, geralmente? Muito fácil encontrar psyllium. Eu gosto de comprar esse psyllium assim, mais flocadinho, que parece um farelo de aveia. E o psyllium, gente, ele tem muito pouco de carboidrato líquido. O que a gente chama de carboidrato líquido? É porque geralmente as tabelas nutricionais, elas apresentam o valor de carboidrato total do alimento e a quantidade de fibras. Só que a grande questão, gente, é que fibra é um carboidrato.
Só que ele é um carboidrato não digerível. Então, se você avaliar, por exemplo, a tabela do psyllium, você vai ver que ele tem, se você bater o olho no carboidrato, você vai falar, oxe, Paula falou que tinha pouco carboidrato. Não tem tão pouco carboidrato assim, não. Mas quando você vai ver a quantidade de fibra, praticamente todo o carboidrato dele é fibra. Ele é basicamente fibra solúvel. Não é à toa que ele vira, no momento quando você coloca água, ele encharca, assim como a chia, e ele vira um grudezinho, ele vira uma melequinha assim. Ele realmente incorpora a água, assim como a chia que forma um gel. Então a chia é outro alimento também que é rico em fibra solúvel. Então, tanto que se você for usar, por exemplo, farinha de chia, Paula, e farinha de chia é interessante, a chia ela vai ter muita fibra solúvel, vai ter um pouquinho de gordura também, né? A chia é fonte de ômega 3, mas você vai observar, gente, que a farinha de chia, muito cuidado na hora de utilizar. Por quê? Porque senão grande chance da preparação que você for fazer ficar terrível, porque ela incorpora muito água. Eu lembro de uma vez que eu fui inventar de usar farinha de chia em grande quantidade para fazer um bolo. Deu bom não. Fica denso, pesado, meio gosmento, vira um negócio estranho. Exatamente porque ela absorve toda a umidade. Então ela deixa o negócio pesado e meio gosmentinho assim. Como utiliza o psyllium? Em qualquer lugar que você queira, em qualquer lugar. Mas por conta dessa característica dele, até exemplo, o psyllium é muito utilizado nesse mundo de panificação low carb para dar textura. Então o psyllium ele vai super bem se você quiser fazer, por exemplo, um bolinho, um pãozinho ali de frigideira no micro-ondas ou no próprio forno. Usar parte da farinha na forma de psyllium geralmente traz maciez ao alimento, exatamente porque ele dá, não dá para dizer que ele vai ser uma estrutura parecida com o glúten, não dá, porque realmente o glúten ele é incomparável nessa coisa de trazer textura e maciez aos alimentos, mas mais ou menos isso. Seria mais ou menos nessa linha. Geralmente nas receitas é utilizado uma parte pequena ali de psyllium justamente para trazer algum tipo ali de textura melhor a esses alimentos, tá certo? Então você pode usar nesse sentido, ou você pode simplesmente jogar ali como as pessoas colocam farelo de aveia, colocar em cima da fruta, tem gente que gosta, ou se você vai, sei lá, bater algum tipo de shake de vitamina, você poderia colocar ali também. É uma opção, tá certo? Mas utilizar o psyllium como parte de um substituto da farinha vai muito bem exatamente por essa concentração maior de fibras que ele tem, tá certo? Beto, beijo para você. Então, gente, quais outras farinhas a gente pode utilizar? Tem as farinhas, que são as conhecidas farinhas que se utilizam nesse mundo low carb, nesse mundo de panificação, confeitaria de baixo teor em carboidrato, que são aquelas farinhas aquelas ricas, as farinhas dos milionários. Farinha de amêndoas, por exemplo, se você faz coisas na sua casa com farinha de amêndoas, você é rico, tá certo? Considere que você é uma pessoa rica, afortunada, muito bom, muito bom. Porque farinha de amêndoas é simplesmente o olho da cara, né? Vai ser o preço da amêndoa, o preço da castanha de caju. Então quem compra aí 1 quilo de farinha de amêndoas, né? É uma pessoa que, ó, isso aí, tá bem de vida, tá certo? Porque são farinhas muito caras, gente, muito caro. Claro que tem outras, né? Tem outras que a gente pode dar uma quebrada e uma amenizada aí, justamente que não são tão valiosas assim. Mas no caso da farinha de amêndoas, só pra gente abrir um parêntese aqui, assim como farinha de castanha de caju, farinha de macadâmia, farinha do que você quiser, gente. Se você pegar qualquer castanha, jogar ela no processador, no seu liquidificador, você vai ter a farinha dessa castanha, dessa amêndoa, tá certo? Porque nada mais é do que triturar até virar farinha. Se você continuar batendo, ela vai virar uma pasta. Ela vai começar, essas pastas de nuts que a gente tem hoje, assim como a gente tem a pasta de amendoim, por exemplo, pasta de castanha de caju, de amêndoas, pasta de macadâmia, hoje a gente tem pasta de pistache, tem pasta de tudo no mercado. Nada mais é do que você pegar essas castanhas, jogar no seu processador, bater e vira farinha. Aí você continua batendo essa farinha, continua, até virar pasta. Até virar pasta. E nada mais é do que isso, tá certo?
Essas farinhas, gente, elas, claro, por ser amêndoa, por ser castanha de caju, elas são extremamente gordas. Elas têm um altíssimo teor em gordura na composição. Não é à toa que esses pães, por exemplo, ou bolos que às vezes as pessoas fazem com farinha de amêndoas, com farinha de castanha de caju, se ela não misturar com nenhuma outra farinha mais seca, que seja menos engordurada e mais rica em carboidrato, o pão ou o bolo tende a ficar extremamente denso, pesado, literalmente cheio de gordura. É o tipo de pão que se você tirar uma fatia e jogar na frigideira puro, ele frita, né? Ele dá uma fritada de tão gordo que ele é, de tanta gordura que ele tem na composição. E por isso até que a gente tem que ter muito cuidado na hora de introduzir na rotina esse tipo de produto low carb. Ah, mas é uma pizza low carb feita com farinha de amêndoas, é um pão feito com farinha de amêndoas ou com farinha de qualquer nut, ou uma mistura de farinha de amêndoas com farinha de coco. Muito cuidado, porque esses alimentos vão conter, essas farinhas vão conter muita gordura. E a grande questão é que, observe que a gente come também pelo olho, né? Pelo volume que se forma no prato. Se você pegar 25 gramas de um pão desse de farinhas de nuts, é desse tamanho aqui a fatia. Uma fatia de 25 gramas é muito pequena. Eu digo assim, meu Deus, mas não dá nem para fazer um ovinho mexido e acomodar esse ovo mexido inteiro em cima dessa fatia de pão low carb. Que o negócio parece um tijolo, né? Denso, assim, denso em gordura. Não é a minha vibe, não sei a sua, pode ser a sua. Não é muito a minha vibe ter esse tipo de pão extremamente denso em gordura no meu dia a dia. Primeiro que é isso, ele não tem muito volume, ele fica um pão, né, parecendo um tijolinho assim. E ele vai ser bem denso em calorias, não se engane. Ele tem baixo carboidrato, mas ele é bem denso em calorias, porque gordura é muito calórico. Então, às vezes, para caber ali no plano alimentar, você vai botar uma fatia desse pão, mas uma fatia desse pão é um negócio deste tamanico aqui. Então, eu, Paula, prefiro um bom pão convencional. Convencional, que eu digo, preferencialmente, gente, de fermentação natural, tá certo? Eu já falei aqui outras vezes, o pão de fermentação natural, ele vai ganhar muito para um pão de trigo normal, especialmente o do supermercado, tá certo? Que além da gordura vegetal, tá cheio de cacareco químico também para que isso dure um tempão ali na prateleira. Então, se eu posso ir na padaria da minha cidade, perguntar se eles têm um pão de fermentação natural e optar por esse pão de fermentação natural, vai ser muito melhor. Ele é grande, ele tem volume, porque o fermento faz ele crescer, né? A farinha menos densa em gordura deixa ele grande, então uma fatia de 25 gramas é do tamanho aqui da minha cara, então acomoda melhor, né? 2 ovinhos mexidos que eu vou fazer. E às vezes até ele vai ter uma concentração de calorias até menor do que aquele rico em gordura, do que aquele low carb. Ah, Paula, você está fazendo uma apologia então a não comprar nada nessa pegada low carb, pão low carb, bolo low carb, não. Eu acho que isso não deveria pertencer à sua rotina, tá certo? Eu acho que isso é mais para exceção. Mas para mim, gente, todos esses alimentos têm um grupo de pessoas bem importante que esses alimentos devem se destinar. E que grupo de pessoas é esse? Pessoas diabéticas, por exemplo. Então, diabéticos que precisam, para mim a confeitaria low carb, por exemplo, é feito para pacientes diabéticos. Então, esse é um paciente que mesmo na exceção, ele vai ter muito mais benefícios em encher a cara de gordura que encher a cara de carboidrato. Então, para o meu paciente que às vezes que ele não tem diabetes, que ele está com uma leve resistência, eu prefiro que ele faça a exceção dele com o que ele quiser, mesmo que seja mais açucarado ou mais rico em farinha. Mas para o meu paciente diabético que tem difícil controle ali da glicemia dele, eu vou preferir que ele escolha aquilo que é low carb, mesmo para exceção. Então observe que para quem quer emagrecimento, o que é que deve fazer parte da rotina? Deve fazer parte da rotina uma alimentação mais hipocalórica. E a grande questão é que esses produtos de padaria ou confeitaria low carb, na maioria das vezes, eles não têm pouca caloria, eles não têm baixa concentração de calorias. Não, pelo contrário, eles são lotados de caloria porque geralmente eles são lotados de gordura. E por que eu tô falando aqui sempre geralmente? Porque, gente, tudo depende.
Tudo depende da receita que a pessoa utiliza. Se a pessoa pega lá e fala, não, Paula, o meu produto ele é low carb, o meu pão aqui é low carb, mas eu utilizo parte de farinha de amêndoas, parte disso, eu só uso clara de ovo, eu nem trago a gema para não ficar mais gordo, já que eu já sei que já tem a farinha de amêndoas, eu utilizo parte psyllium, boto um pouquinho, uma concentração pequena de farelo de aveia ou de farinha de grão de bico, enfim, eu faço uma mistura, Paula, que no final não vai pesar tanto assim na gordura. Ótimo, então observe que tudo nessa vida é receita, então sempre vai depender da receita, gente, sempre vai depender da receita. Mas, em geral, eles apresentam alta concentração de gordura. Então, muito cuidado, não vá só com esse pensamento que basta ser low carb, porque às vezes o low carb vai estar cheio de gordura e para o seu emagrecimento isso às vezes pode ser um obstáculo. Consumir muita gordura pode ser um obstáculo e às vezes a gente perde a mão nesses pães, etc, low carb, porque claro, fica uma delícia mesmo e a gente vê um negócio que o volume é menor, a gente precisa às vezes de mais para se saciar, depende. E aí às vezes a gente vai querer uma quantidade maior daquilo, então muito cuidado, tá bom? Mas claro, olhe sempre a lista de ingredientes, olhe a tabela nutricional, porque isso vai te ajudar na sua tomada de decisão, tá bom? Não tô aqui querendo generalizar, dizendo que todos esses alimentos low carb são ruins para quem quer emagrecer. Claro que não, porque tudo depende da receita que vão utilizar e da porção que você se satisfaz. Então, assim como eu falei da tapioca é um alimento que aparentemente é ruim para o emagrecimento? Sim, claro, ele é super concentrado em carboidrato, não tem muito nutriente ali. Ai, Paula, mas eu acho que uma crepioca com uma colher de sopa faz toda a diferença na minha vida. Acho que é um super alimento, adoro essa preparação. Não é por isso que você vai deixar de emagrecer. Então, tapioca pode pertencer a uma rotina de emagrecimento? Pode. Um pão low carb pode pertencer a uma rotina de emagrecimento? Com certeza. Com certeza, tá bom? Sempre vai depender da porção que você coloca e que você se satisfaz no final das contas com aquele alimento. Então, cabe você ter conhecimento para julgar qual é a porção ideal daquele alimento na sua vida para que ele não prejudique o seu emagrecimento. Tá certo, gente? Então, farinhas moderadas em carboidrato, que são mais ricas em proteína, a gente poderia citar aí a farinha de grão de bico, proporcionalmente o farelo de aveia. Então, eu acho que são opções interessantes para que você substitua pelo menos parte da farinha que você vai utilizar ali em alguma preparação. Eu botei até aqui, farinha de banana verde, interrogação. Farinha de banana verde que muitas vezes é algo que as pessoas me perguntam, né? Gente, a banana verde realmente ela é um alimento que ela é super concentrada ela tem baixo carboidrato e tem alto teor de amido resistente. O que é amido resistente? É um tipo de fibra. Então, observe que fibra é carboidrato, mas é carboidrato não digerível. Então, no momento que eu como esse alimento que é cheio de amido resistente, eu não vou estar absorvendo isso como amido mesmo, como carboidrato. Ele é resistente à digestão, é fibra. Vai passar direto, eu não vou obter as calorias disso. Tá, Paula, beleza. Aí você falou da banana verde, né? Da banana verde. Aquela que se você tentar comer, vai travar tudo aqui, cheia de tanino, sua boca vai espumar. Não é, obviamente, uma experiência prazerosa comer uma banana verde. Paula, mas aí fizeram a biomassa da banana verde, fizeram a farinha da banana verde. E aí, vai estar conservada ali, vai ter essas características que a banana verde tem. Afinal, é só a banana verde. A biomassa é só a banana verde. A farinha é só a banana verde. Eu não sei nem como faz a farinha de banana verde, tá certo? Mas assim, gente, o que é que eu quero dizer para vocês? No momento em que eu aqueço uma banana verde, parte dos carboidratos, parte das fibras, parte desse amido resistente, ele deixa de ser amido resistente e se transforma num amido convencional, ou seja, num carboidrato que eu sou capaz de digerir e absorver. Ah, Paula, significa então que a biomassa da banana verde não tem tanta fibra, ela tem mais carboidrato digerível do que a banana verde? É. Mas se ainda vai conservar amido resistente, ainda vai conservar. Mas, gente, não tem jeito. No momento em que eu aqueço o amido resistente, ele deixa de ser amido resistente. Ou pelo menos boa parte dele deixa de ser amido resistente. E por isso até que é bem controverso, e eu até tentei buscar aqui nos sites de busca, botar aqui, joguei no Google lá, farinha de banana verde, informação nutricional. Tentei pegar de diferentes marcas, de diferentes mercados que colocavam lá a tabela nutricional. E pense num negócio contraditório. Meu Deus, surgiu
farinha de banana verde lotada de carboidrato, surgiu farinha de banana verde que tinha baixíssimo teor em carboidrato, em qual acreditar? Não sei. Não sei, por isso que estou aqui dividindo, na verdade, a minha angústia com vocês da farinha de banana verde. Que eu não sei se é algo que preserva muito o amido resistente ou se é algo que provavelmente por ter passado por um aquecimento vai perder o amido resistente. Realmente eu não sei. Então, provavelmente é um alimento que tem sim um teor maior de fibras, mas eu não sei até que ponto é válido de se ter ou não isso na rotina ou usar em grande quantidade. Sinceramente não sei, porque não sei o quanto ele preserva de amido resistente. Ok? Ok. O que mais? Farinha de linhaça, boa opção, boa opção. Mas farinha de linhaça, faça sua farinha de linhaça em casa. Pegue um processador, triture a sua linhaça, dê uma aquecidinha na linhaça, se você quiser na frigideira, sem nada. Só aqueça um pouquinho a linhaça, jogue ela no processador, triture essa farinha de linhaça, faça a sua farinha de linhaça em casa. Por quê? Porque comprar farinha de linhaça já pronta, especialmente se ela está ali exposta em um pote, que você não sabe há quanto tempo ela está ali, em um pote translúcido, onde ela está ali à mercê do ar, da luz, o que pode acontecer com essa farinha? Ela pode ficar rançosa. Farinha de linhaça é cheia de gordura, gente. Ela é também da categoria das farinhas engorduradas, porque a linhaça ela é rica em ômega 3, né? A linhaça é fonte de ômega 3 e de outras gorduras também, ela é rica em gordura. Quando no momento em que a gente quebra a linhaça, a gente expõe essa gordura. E ficar com essa gordura exposta ali, pelo fato dela ser principalmente insaturada, que é o tipo de gordura ali mais presente nos vegetais, né? A gordura insaturada, ela é um tipo de gordura que ela se oxida com muita facilidade. Então, você comprar farinha de linhaça pronta, não, a chance de você já estar comprando um produto ali que ele está meio deteriorado. Enfim, eu diria para você comprar a linhaça inteira, que está ali protegidinha por aquele invólucro externo ali, que por sinal a gente não é capaz de digerir aquilo. Tanto que quando a pessoa come linhaça inteira em grão, geralmente vai o quê? Geralmente, olhe lá pro seu cocô, vai sair a linhaça lá. Geralmente, vai sair a linhaça inteirinha lá. A não ser que você consiga mastigar e quebrar isso daí. Aí você expõe essa gordura da linhaça e você consegue digerir e absorver essa gordura. Então, a farinha de linhaça é uma farinha também bem engordurada. Em média, 30 gramas de gordura ali em 100 gramas de farinha, enquanto que a farinha de amêndoas e de coco tem em média 50 gramas de gordura em 100 gramas. São bem mais gordas, né, do que a farinha de linhaça. Mas é uma boa farinha, tá certo? É fonte de ômega 3. Eu diria só para você triturar a sua linhaça em casa para você usar essa farinha recém-feita, tá certo? Até para o sabor dela ser melhor. Às vezes a gente compra umas farinhas de linhaça com sabor forte, estranho, geralmente é porque já tá meio rançosa. Fatinha perguntando, Fatinha que está participando do desafio 21 dias arrasou, Fatinha. Tapioca não acaba sendo a mesma coisa de mandioca? Sem dúvida, Fatinha, é um derivado. Se você pegar a farinha de mandioca, a tapioca, ela é basicamente essa farinha, né, obtida a partir da mandioca e água. Ela é uma farinha de mandioca hidratada, digamos assim, como se fosse um polvilho hidratado. Ela não é basicamente a mesma coisa, não dá pra gente dizer que é a mesma coisa, Fatinha, por quê? Porque quando eu pego a mandioca inteira, eu tô conservando ali 100% da fibra, 100% da água do alimento. Então, a concentração, se eu pego 100 gramas de mandioca cozida, por exemplo, vai ter em média ali 30 gramas de carboidrato. Se eu pego 100 gramas da tapioca, que é uma farinha dessa mandioca ali hidratada, eu vou ter em média 60 gramas de carboidrato. Então, observe como a concentração de carboidrato, considerando a mesma porção, é bem maior. Mas, obviamente, que você geralmente não vai usar 100 gramas de farinha, né, de tapioca para fazer uma tapioca. Tem gente que usa, né? E é, inclusive, a indicação da embalagem. Não sei se você já viu. Você compra aquele saquinho de 500 gramas e vem lá assim, rende 5 tapioca. Eu falo, misericórdia. Quem é que vai fazer uma tapioca com 100 gramas de tapioca? É uma cavalice, né? É uma tapioca dessa grossura que não faça isso, pelo amor de Deus. Faça uma tapioca fina quando você fizer, tá bom? Andréa, cuscuz, eu falei sobre cuscuz, tá certo, Dé? É uma boa opção. A grande questão só é que é concentrada em carboidrato, então, ó,
porção pequena de cuscuz na hora de comer o cuscuz, tá certo? E preferencialmente pega uma farinha de milho orgânica, beleza? Gente, como eu acho que vocês colocaram muitas perguntas aqui, eu vou tentar responder, tá certo? Pamela perguntando aqui, alguma farinha proibida para quem tem hipotireoidismo? Não consigo pensar em nada, Pamela, a nível de farinha que seja proibido para quem teria hipotireoidismo. Eu diria a você que não, tá certo? E principalmente, considerando que farinha, nenhuma delas deve ser a base da sua alimentação, tudo aquilo que a gente come de maneira mais esporádica raramente vai ter algum problema em afetar, especialmente se é algo mais natural. Então, eu diria que não tem problema, nenhuma farinha, não teria nenhuma especificação se a pessoa tem hipotireoidismo, tá bom? Luciana falando, já usei a linhaça, farinha, fiz em casa mesmo, tentei para panqueca, mas não deu ponto. Pois é, porque o quê? O que é que dá ponto geralmente, assim, que ajuda no ponto? Glúten. Mas com suas dicas de hoje vou misturar com alguma outra. Faça isso, Lu. Geralmente, o que até essas confeiteiras, por exemplo, nossa, eu esqueci o nome dela. Tem uma maravilhosa, ó, que ensina, que tem um monte de curso pra galera que, sei lá, tem algum celíaco aí na família e que quer aprender a fazer bolos sem glúten. Tem uma que se chama Ale Comer Bem. O Insta dela é Ale Comer Bem. E ela fala muito disso, então para você fazer um bolo que seja sem glúten e que tenha características de um bolo parecendo que foi feito com trigo, você tem que misturar várias farinhas. Então geralmente ela faz ali uma mistura de, sei lá, de farinha de aveia com farinha de arroz, com um amido de milho, ela usa, sei lá, umas 4 farinhas pelo menos para chegar na consistência que a farinha de trigo daria, entendeu? Então tem que fazer sempre uma mescla. Então misturar farinhas para qualquer receita que seja, é muito válido, é bem interessante. E você pode fazer isso às vezes, Lu. Usar farinhas que ajudem a dar a característica que você quer, mas você usa numa pequena proporção e traz outras mais ricas nutricionalmente para participar dessa panqueca, ou seja lá o que você queira fazer. Farinha de linhaça é horrível, a Eriquita falando. Eu também acho, Érica, eu não gosto não da farinha de linhaça para fazer praticamente nada, a não ser que você coloque numa proporção muito pequena em relação às outras farinhas. Qual é a melhor usar? Você está falando, Eriquita, deixa eu ver se você perguntou alguma coisa antes. Foi em geral, então, qual farinha é melhor usar? Eu diria, Érica, para você fazer uma mistura. Porque se você for pensar, essas farinhas que são mais nutritivas, elas geralmente não, ou tem um gosto mais forte, né? Ou vão deixar a preparação muito pesada, né? Que é o caso de farelo de aveia. Se você for, por exemplo, fazer um bolo onde a única farinha que você utiliza é farelo de aveia, o bolo vai tender a ficar meio pesado, não fica tão legal. Então o que eu diria sempre, gente, faz uma mistura. Usa uma parte se você é rico, usa uma parte de farinha de amêndoas. Mistura essa parte de farinha de amêndoas com parte de farinha de grão de bico, com parte de farinha de aveia, por exemplo. Pronto, vou misturar essas 3 farinhas. Provavelmente vai dar um bolo ou um pão de uma textura melhor do que seria se você utilizasse apenas uma única de qualquer uma dessas farinhas, entendeu? Não só a título de textura, mas a título de sabor também. Exemplo, a farinha de grão de bico, ela é bem bacana, ela é uma farinha mais seca, então ajuda a deixar a preparação seca, o que é legal. Não dá aquele peso da gordura, por exemplo, mas ao mesmo tempo, para mim, pelo menos, ela tem um sabor bem característico. Então eu nunca gosto de usar, na preparação que eu vou fazer, 100% farinha de grão de bico. Eu gosto de misturar, às vezes eu vou usar parte farinha de grão de bico e parte farinha de aveia, por exemplo, pode ser uma opção, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que vocês perguntaram. Débora perguntou da de coco. É isso, Débora. Então a farinha de coco, ela vai ter baixíssimo teor em carboidrato e vai ser altíssimo teor de gordura, assim como é a farinha de amêndoas, por exemplo, tá bom? Então ela vai ter em média ali 50 gramas de gordura em 100 gramas de farinha. Então ela é uma farinha bem engordurada também. E você pode usar e mesclar com as outras farinhas, com certeza, pode utilizar. Michele perguntou aqui, qual a diferença de farinha para farelo de aveia? É isso, Mi. Eu expliquei até aqui, o farelo de aveia ele vai ter uma concentração maior de fibras e levemente maior de proteína também. E claro, considerando que você está falando, né, de uma capinha mais externa ali da aveia, você também acaba concentrando um pouquinho mais de vitaminas e minerais do que a farinha. Certo? Então, farinha de aveia, cuscuz, muitas pessoas perguntando sobre isso.
Marcelo Porreto, boa noite, chegando atrasado, mas tamo junto, né, meu querido? É isso aí, aluno do Comer e Treinar, arrasando. Eu engordei fazendo muito por carb, não entendi, Cris, deixa eu olhar se você falou alguma coisa antes para ver se eu entendo. Danda perguntando, Paula, um café da manhã com abacate, mamão e sementes é uma boa opção? Danda, é uma opção saudável, sem dúvida. Abacate, mamão, frutas, maravilhoso, do jeitinho que a natureza deu pra gente, ótimo. Pelo fato do o abacate ser mais fonte de gordura que carboidrato, o mamão já ser uma fonte mais rica em carboidrato, apesar de não ser muito denso, porque o mamão é bem rico em água, então ele não é tão denso em carboidrato, apesar de ser doce. E sementes, para mim é uma combinação ótima. Claro que como a minha cabecinha viciada ali no emagrecimento, me dá vontade de perguntar, e a proteína? Então, nessa misturinha que você comentou aí, Danda, só vai ficar faltando a proteína. Ai, Paula, mas eu sou obrigada a colocar proteína em qualquer coisa que eu coloque para dentro, qualquer refeição que eu faça no meu dia, eu preciso ter proteína? Não, a verdade é que não. Você pode fazer uma refeição no seu dia que seja uma mistura ali de carboidrato e gordura, ou só carboidrato, é possível? É. Mas é porque minha cabecinha viciada a pensar na forma de emagrecimento, eu sempre acho que vai ser melhor para a pessoa, no final das contas, que ela traga proteína para participar, pela saciedade que vai dar. E porque a lei do emagrecimento é o que, galera? É a gente reduzir a quantidade de nutrientes energéticos. E quais são os nutrientes energéticos? Carboidrato e gordura. Então, fazer uma refeição onde eu tenho apenas carboidrato e gordura, praticamente zerado em proteína, é interessante para o meu emagrecimento? Gente, a gente vai falar muito sobre isso na semana do para você destravar na balança. Cara, a gente vai falar muito sobre isso, então não perca não. Vou aproveitar para fechar aqui essa live de hoje fazendo o velho merchan. Vai lá no link do meu perfil e se inscreve na semana, tá certo? Gente, é uma semana 100% online e gratuita. Vai acontecer aí na última semana de janeiro, acho que é do dia 24. Nessa última semana de janeiro, não deixe de se inscrever, tá bom? A gente vai ter comunidade aberta do Face só para isso, só para eu tirar as dúvidas de vocês. E a gente vai falar muito sobre quebra de platô e tudo mais. Então não perde, vai ser top. Perguntaram aí que eu já vi aqui sobre consultas online. Gente, consultas online é só entrar em contato com a Clínica Você Bem, que é a minha clínica maravilhosa que a gente tem aqui em São Paulo. Entre em contato porque as presenciais estão acontecendo apenas aqui em São Paulo, na Clínica Você Bem, mas eu atendo online todo o mundo. Então, se você mora em qualquer lugar do mundo, eu posso te atender, tá certo? Se você busca um atendimento ali individualizado. Daqui a pouco vai estar lá no meu perfil também, eu com a minha plaquinha do Comente Aqui, para que, se você gostou dessa live, vai lá e deixa o seu comentário de qual foi o principal aprendizado, qual foi o principal sacado, insight que você teve aqui nessa live de hoje, beleza, galera? Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Se inscrevam na semana porque ela é mara. Vai lá, clica no link do meu perfil, clique e se inscreve. Vamos destravar esse emagrecimento? Tenho certeza que vai ser nessa semana aí que você vai aprender muita coisa nova. Beleza, galera? Então, ó, beijo pra todos vocês. Encontro vocês na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, onde eu vou estar fazendo uma live mara com a incrível psicóloga Vânia Gonzalez. Então não perde não, porque Vânia vai passar muito conhecimento pra gente sobre o quê? Sobre ansiedade, que eu tenho certeza que é o principal problema das pessoas que têm excesso de peso, são ansiosas e isso se reflete na alimentação. Como amenizar isso, meu Deus? Vânia vai responder pra gente, eu também não sei não, é Vânia quem vai responder, beleza? Então não perde não, quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui ao vivo. Beijo enorme pra você, tchau, tchau!